Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Rafael Ville e essa aqui é a aula número 2 da jornada do melhor adubo do mundo, onde eu vou te ensinar os benefícios da compostagem orgânica para que você tenha uma vida mais sustentável, melhore sua qualidade de vida, desenvolva projetos ambientais e produza, claro, o melhor adubo do mundo. Mas não produzir adubo por produzir adubo, e sim para que você tenha uma horta sustentável, para que você tenha um viveiro de mudas, ou até mesmo para que você somente reduza a sua pegada ecológica, reduzindo a quantidade de resíduos que a gente vai deixar para trás no mundo, né? Essa aqui é a aula número 2, e nessa aula daqui eu vou te mostrar o que você tem que se preocupar e qual é a maneira correta de você analisar a tua compostagem para que você evite fazer ela da forma errada. No vídeo passado, não sei se você assistiu, se você não assistiu, vai lá e assiste agora. No vídeo passado eu contei um pouco da minha história, de como a compostagem apareceu na minha vida, como eu achava que era mais fácil do que parecia poder implementar uma composteira numa grande unidade de conservação aqui no Rio de Janeiro e como o aparecimento de um grande mentor, que foi um técnico agrícola que deu a aula pra gente sobre compostagem naquele núcleo de meio ambiente, como é que ele mudou a nossa maneira de pensar e realmente mostrou pra gente o que a gente tinha que se preocupar e nos ajudou a ser autossuficiente no quesito de poder analisar a nossa infraestrutura, analisar os nossos resíduos e realmente pôr a mão na prática e produzir um super adubo. Se você não assistiu essa aula, eu te convido a voltar lá e assistir a aula número 1 porque ela é muito importante. Muitas pessoas deixaram vários comentários com perguntas e comentários elogiando também e algumas dúvidas, tanto aqui no vídeo quanto nas minhas outras redes sociais. E cara, eu tô respondendo todo mundo o máximo que eu puder. Caso alguém não tenha sido respondido ainda, pode deixar que até o final da semana da jornada do melhor adubo do mundo, eu vou responder todo mundo. Inclusive é muito bacana, porque eu tenho recebido muita mensagem de pessoas que são jardineiros, que trabalham com jardinagem e querem incrementar um pouco mais as suas habilidades e conhecimentos para poder implementar a compostagem dentro dos seus projetos de jardinagem. E também, claro, outras pessoas que querem implementar isso dentro do seu apartamento e muita gente também quer implementar isso no sítio, né? Que a princípio achava que só era possível implementar a compostagem quem tinha criação de galinha, ou vaca, ou carneiro, ou alguma coisa assim de algum animal que pudesse produzir fezes que pudessem colocar na compostagem e agora estão entendendo que não, que a gente pode compostar qualquer material orgânico, desde que você saiba como colocar cada um dele no seu lugar certo, tá bom? Então deixa eu te falar um pouquinho agora sobre uma crença que eu tenho ouvido, de vez em quando, né? De vez em quando ela sempre surge, né? Eu vou iniciando os meus treinamentos e ela passa e de vez em quando ela aparece, né? As minhas aulas e ela de vez em quando aparece. Tem muita gente que tem uma crença que diz assim, mas a compostagem é muito fácil, tá? Pra que assistir aulas sobre compostagem? E tudo depois que você aprende, na realidade, fica fácil. E o que na maioria das vezes acontece é que algumas pessoas esquecem que elas tiveram que aprender em algum momento para depois poderem se capacitar. E outras têm a falsa sensação de que sabem por completo sobre tudo que existe no mundo. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Durante uma época na minha vida que eu entrei no mestrado, tá? E eu sou biólogo, minha formação é biologia, tá? E eu nunca fui muito bom em química. Química sempre foi um calcanhar de Aquiles que eu tive. Mas por alguma coisa, alguma iluminação divina que aconteceu na minha vida, eu consegui passar num mestrado de engenharia química e meio ambiente, tá? Só que esse mestrado de engenharia química e meio ambiente era num departamento de química da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aqui da UERJ. E eu não sei muita coisa de química, de engenharia química menos ainda, mas o meio ambiente eu manjava muito. Mas beleza, acabei entrando nesse mestrado. E as aulas eram bem baseadas em química, né? Claro, engenharia química e o meio ambiente ficava meio no cantinho. Mas enfim, eu fui andando no mestrado e fui realmente conseguindo avançar. Mas a curiosidade é a seguinte, durante uma aula de ressonância magnética nuclear, olha só que parada fora da caixinha. Numa aula de ressonância magnética nuclear, a professora estava colocando no quadro uma mega fórmula, né? Ela veio desenvolvendo um raciocínio gigantesco lá, ocupou o quadro inteiro, você imagina assim? Imagina comigo um quadro daquele branco, né? Completamente lotado de conta. Ela encheu aquilo tudo de conta, a turma devia ter uns 25 alunos lá, e eu lá, né? Uns 25 alunos, e ela encheu aquilo tudo e, cara, eu fui acompanhando ela, falei, caraca, eu tô ficando bom nisso. Quando terminou, ela perguntou assim, alguém não entendeu alguma parte do raciocínio, aqui do desenvolvimento da fórmula? Alguém não entendeu alguma coisa? E aí ninguém levantou a mão. Só que eu sempre fui o cara que, quando eu não entendo, eu levanto a mão e falo, não entendi. E se eu não entender 10 vezes, eu falo 10 vezes, olha, eu não entendi, até que alguém desiste. Fala assim, cara, vai procurar outra coisa, acho que eu não entendi.
E eu levantei a mão e falei, professora, eu não entendi. E ela perguntou assim, exatamente qual parte do exercício aqui que você não entendeu, Vili? Falei, olha, entendi quando você veio para cá, entendi quando você veio para lá, mas esse meio do caminho aqui, quando você passou de um lado para o outro e colocou essa fórmula, eu não entendi da onde veio essa fórmula daqui. Não entendi mesmo, ela não tem um lugar nenhum na minha mente. E aí é que a gente entra na questão do entender por completo. E ela falou assim, Vili, mas essa fórmula é o básico da química. Isso aqui é a química básica, isso aqui eu não estou te ensinando. Isso aqui eu tenho um pressuposto de que você já saiba, porque você veio de uma graduação. Então isso aqui é a base. Você já deveria saber isso para você poder avançar mais longe. E aí é que eu me dei mal, porque eu nunca fui muito bom de química. Então o que eu tive que fazer nesse momento do mestrado? Eu tive que interromper um pouco os meus estudos da parte super avançada que eu estava, ali um mestrado profissionalizante para acadêmicos, um negócio realmente muito bom, muito denso, e eu tive que voltar lá para a base da química, porque foi aonde eu deixei meu gap. E aí, voltando isso para a nossa realidade aqui, dessa aula sobre compostagem, é exatamente isso que eu quero mostrar para você. Muita gente acha que sabe fazer compostagem, porque já viu fazendo uma vez, duas vezes e três. Só que existe uma base que vai fazer com que você realmente seja uma pessoa autossuficiente para fazer a compostagem e que vai te ajudar a analisar qualquer cenário. Então, assim, se você vai ficar, eu não quero que você fique dependente de ninguém para poder te ajudar a compostar. Eu quero te dar todas as ferramentas para que você possa entender a compostagem por inteiro e realmente aplicar ela. Entendeu como é que funciona essa questão do aprendizado? E tem outra coisa também, relacionado ao ser simples e não ser simples. Você lembra do Isaac Newton, aquele cara da maçã? Olha que loucura. Um grande pensador estava sentado embaixo de uma macieira. E aí, quando ele sentiu que a maçã caiu da árvore e bateu no chão, só ali, naquele momento, com uma ação simples que acontecia o tempo todo e que todo mundo estava cansado de ver e que provavelmente ele já tinha visto acontecer com várias coisas, é que ele começou a pensar na teoria da força da gravidade, de que a Terra puxa a matéria física para próximo dela. Então, assim, esses momentos de clique são os momentos que fazem a gente achar que as coisas são fáceis. E isso só é permitido através da educação. E você tem que se permitir aprender para que você possa realmente começar a achar as coisas fáceis. Beleza? Isso aqui eu queria colocar aqui só para introduzir um pouquinho, da gente poder manter a mente sempre aberta para poder aprender cada vez mais e mais. Então é muito importante que para você ter uma compostagem que seja rápida e que tenha bons resultados, você precisa entender bastante sobre as condições e sobre o processo de decomposição da matéria orgânica. E para isso, você tem que estar sempre atento à relação de calor que aquela tua composteira vai receber, com a relação à aeração que vai ter lá, porque uma fase da decomposição da matéria requer que esteja bem aerado o teu composto para que ele possa se decompor mais rápido, e tem a ver muito com a umidade. Então existe uma harmonia a qual você tem que estar atento dentro da tua composteira para que o teu processo aconteça de forma homogênea, ou seja, não se decompõe apenas em algumas etapas, em alguns locais da tua compostagem, e sim com ela por inteira, porque senão tu vai perder tempo e vai perder material, e você tem que estar atento em quais são as melhores condições que eu posso criar para cá, para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Até porque, o que acontece hoje no Brasil? Não sei se você já parou para pensar nisso. Nós temos hoje um solo que o solo do Brasil não é um solo muito rico em nutrientes. E por que ele não é muito rico em nutrientes? Porque como aqui é um país tropical e a gente tem a gente tem extremos de temperatura e extremos de condições climáticas, a gente acaba estressando bastante o nosso solo. Por exemplo, aqui a gente tem períodos de muito sol, o sol muito forte e que acaba lá, vou dizer uma palavra que talvez não exista muito, esturricando o local do solo. E aí você vai e desidrata ele muito rápido e gera calor demais. Em contrapartida, tem um outro momento em que aquela terra também tem calor de menos. Quando resolve chover, a chuva é tão forte que ela acaba lixiviando os minerais, lixiviando o material, que é pegando ele, lavando o solo mesmo e levando embora. Por isso, a gente sempre fala que é tão importante você manter uma camada de matéria orgânica em cima do teu solo para que você proteja o solo do excesso ou então dos extremos de condições climáticas. Então, essa é uma das condições que você tem que ter em mente na hora que você for preparar o teu local de compostagem, o teu local e as condições onde ele está inserido.
É muito importante também que você conheça e identifique quais são os insumos que você tem na sua propriedade para você poder usar. Isso é muito legal porque isso vai de um conceito da permacultura. A permacultura é uma técnica sustentável que é semelhante à agroecologia. É uma técnica sustentável que surgiu na Austrália, onde a ideia era manter um ciclo, né, fechado de sustentabilidade para que as propriedades e que a vida fosse melhor, né, podendo reutilizar e reaproveitar todos os recursos que existiam à disposição nas propriedades. E com isso, um dos princípios básicos da permacultura, um dos primeiros passos da permacultura é você parar, analisar a sua propriedade e começar a listar quais são os insumos que você tem, quais são as plantas que você tem, quais são as ervas que você precisa, quais são os animais que visitam aquele local. Né? É bom você estar atento a qual é o ecossistema que você está inserido para você poder avaliar quais são as relações que você vai ter com o ecossistema mesmo. Afinal de contas, a gente está tentando desenvolver aqui uma cultura sustentável. Então não adianta você querer criar uma cultura autossustentável se você tiver que negligenciar parte da vegetação do entorno ou então parte dos animais. É curioso, até vou puxar aqui um gancho, eu vi hoje, esses dias, uma matéria na China, onde eles colocaram vários painéis solares em cima de uma montanha, né? E aí ficou meio sem nexo, assim, né? Você tem uma montanha cheia de árvore, onde eles cortaram as árvores e colocaram painéis solares. Ou seja, o cara quer fazer uma energia renovável, que é limpa e é em prol do meio ambiente, mas para isso ele teve que cortar as árvores e colocar num topo de morro para poder gerar energia limpa. Então, assim, você causou um impacto para remediar o outro impacto. Assim, não faz muito sentido. Então, por isso é importante que você tenha na sua propriedade listado quais são os seus materiais, quais são os insumos e o que você vai usar deles. Outra questão também que você tem que ficar atento logo após você identificar os seus insumos é você entender que existem materiais ricos em carbono e existem materiais ricos em nitrogênio. E que, na verdade, o sucesso da sua compostagem ele vai estar relacionado à mistura adequada, ao equilíbrio entre esses dois materiais, esses dois tipos de materiais que você vai colocar dentro do teu processo. Ou seja, é muito importante que você já tenha um conhecimento mais ou menos, ou total, sobre como funciona a relação carbono-nitrogênio da compostagem, para que você possa fazer uma receita, é como se fosse uma receita de bolo, tá? Para que você possa fazer a receita e criar sim um composto que fique pronto o mais rápido possível e com alta qualidade de nutrientes. Porque no final das contas você quer uma alta qualidade de nutrientes nas suas plantas. Outra questão também é você saber identificar quais materiais, talvez, dependendo do tipo de compostagem que você vai criar, não sejam tão adequados. Por exemplo, quando a gente faz uma compostagem utilizando minhocas, né, uma vermicompostagem, assim, por exemplo, você tem que evitar alguns alimentos que são cítricos. Né? Você evita cascas de laranja, casca de limão, você tem que evitar cebola, casca de cebola, porque normalmente as minhocas são impactadas negativamente por excesso de acidez no solo. E é muito curioso também, porque o excesso de acidez no solo também beneficia a proliferação de alguns outros animais que predam as minhocas, como, por exemplo, os sanguessugas. É muito louco isso, né? Sanguessuga ataca a minhoca, mas acontece. Então, assim, essa relação tem que ser um pouco avaliada. Mas fica tranquilo, porque ao longo que você vai desenvolvendo o conhecimento e estudando um pouco mais, fica mais claro do que você deve fazer e não deve fazer. Por isso que é importante você ter o conhecimento, para você, quando avaliar que está saindo do trilho, você poder pegar e colocar de volta a compostagem na linha. E você, nesse momento, pode até estar me perguntando agora assim, pô, mas espera aí, você me falou que qualquer matéria orgânica poderia ser colocada dentro da compostagem ou qualquer matéria orgânica fazia parte da compostagem. E de fato, sim, qualquer matéria orgânica faz parte da compostagem. Mas o interessante é você entender qual é o tipo de compostagem que você quer ter e qual é a finalidade da sua compostagem. Por exemplo, tá? Vamos lá, por exemplo, fezes de cachorro. Parece meio nojento, mas é uma matéria orgânica, não é? Fezes de cachorro você pode colocar na compostagem? Pode. Você pode colocar fezes de cachorro na sua compostagem. O que você tem que tomar cuidado é, você vai colocar fezes de cachorro na sua compostagem e depois você vai usar aquele adubo para adubar uma horta, onde você vai comer as hortaliças, talvez aí você tenha um risco. Talvez não seja tão adequado você usar fezes de cachorro para uma horta que você vai depois se alimentar. Talvez as fezes de cachorro você vai poder colocar no seu jardim ou para plantar árvores. Então, assim,
é bom você ter atenção a isso. Se você por acaso for fazer uma grande compostagem, onde realmente você vai fazer um controle bem rigoroso dos processos de decomposição, onde a fermentação vai entrar de uma forma bem rigorosa e você vai garantir que ela vai atingir altas temperaturas que vão ter uma ação profilática mesmo, e acontece, uma ação profilática mesmo no teu composto orgânico, a ponto de esterilizar o teu composto, aí tudo bem. Só que você tem que tomar certas medidas, por exemplo, analisar o final do teu composto, você tem que ter os teus termômetros e sim fazer um controle de qualidade para que você evite que alguém fique doente. Senão você acaba perdendo total sentido da sua compostagem. Mas se você quiser usando a compostagem para o jardim, não tem problema nenhum. Haja visto que às vezes o teu cachorro vai lá e acaba fazendo as necessidades dele no gramado e você simplesmente faz vista grossa para aquele gramadinho ali. Tem gente que até rega bastante assim para aquelas fezes diluírem e ficar na grama. E se você já percebeu, aonde fica ali as fezes, às vezes a grama nasce até mais forte, né? Alguém já viu aí uma fossa vazando, você vê que a grama na linha da fossa é mais verde. Mas enfim, porque tem muita matéria orgânica e é rica em nutrientes para aquela planta naquele local. Mas para uma horta tem que ficar um pouquinho mais atento. E como eu provavelmente já adiantei aqui um pouco antes no vídeo, existem algumas fases na compostagem que têm características diferentes. Você tem a primeira fase, que é uma fase de fermentação, tá? Onde aqueles materiais acabam fermentando e aí geram algumas características, tá? Que são boas por um lado e não tão boas por outro. E você tem depois uma outra fase chamada de umificação, onde realmente os materiais começam a se transformar no tal do humus, né? Ele começa a entrar por um processo de umificação e fica umificado ao final das contas, né? O composto ele pode estar cru, pode estar bioestabilizado e pode estar umificado. Então existem algumas fases onde você tem que conhecer cada uma delas para saber especificamente quais são as características delas. E onde é que tem minhoca, onde é que não tem minhoca? Existe compostagem que você não tem minhoca. Você não precisa da minhoca para ajudar na compostagem. Tem outros que as pessoas hoje já estão fazendo compostagem só com gongolos, só utilizando gongolos. Existe uma fauna do solo gigantesca que ajuda a decomposição da matéria orgânica, né? As minhocas são as mais famosas. Tem muita gente que chama as minhocas de engenheiros do solo, porque eles fazem aqueles buracos no solo, ajudam na ciclagem dos materiais, ajudam na aeração do solo e provém aqueles nutrientes todos através do processo de umificação, que é quando eles se alimentam de matéria orgânica e transformam isso em humus. Os gongolos também fazem isso. Existem outros animais como o springtail, como os colêmbulos, e existe uma grande gama de animais que vivem no solo. Na verdade, eles são divididos em três grupos: a microfauna, a mesofauna e a macrofauna do solo, né? E também você pode fazer através só de micro-organismos, que também faz a compostagem. Então é interessante que você entenda cada processo desse para poder escolher o melhor para você e saber o que vai acontecer em cada um deles. E eu sei que talvez possa estar parecendo que eu estou falando grego aqui para algumas pessoas e que isso parece ser mais difícil do que você imaginava, mas eu posso te garantir aqui que não é não. Na verdade, se você está vendo a compostagem pela primeira vez, tudo que a gente normalmente vê pela primeira vez, aparentemente a gente se assusta, isso com qualquer coisa. Imagina aí agora alguma coisa que você fez pela primeira vez, como dirigir, assoviar. O que mais a gente faz pela primeira vez? Quando você entrou na internet pela primeira vez, quando você começou a mexer no e-mail, quando você começou a mexer no WhatsApp, enfim, tudo que a gente faz pela primeira vez, quando você assistiu o seu primeiro vídeo online, quando você assistiu a sua primeira aula online, assusta, né? No Zoom, isso assusta. Mas depois, com o tempo, vai ficando muito claro. E aí você realmente consegue passar dessa barreira de que, caraca, isso parece ser muito difícil e você começa a ver que é mais simples do que parece, né? Na verdade, o que eu tento fazer sempre dentro das minhas aulas é criar pressupostos, de explicar de uma forma com que você possa lembrar de alguma coisa que você já tenha feito e ficar um pouco mais claro. Aqui nesse momento eu estou te colocando alguns novos conceitos, talvez, se você está começando na compostagem agora. Mas eu já vou deixar claro para você, não é tão difícil quanto parece. Até porque quando você vê na prática acontecer, você fala assim, então aquilo tudo que você falou era para acontecer isso? E exatamente, era para acontecer isso, que é relativamente fácil. Relativamente tão fácil quanto a maçã que caiu da árvore no chão e deu para o Newton lá a teoria da gravidade, né? A relação da gravidade. Mas é assim que as coisas são criadas, você tem que ter alguns pressupostos. Então assim, é mais fácil do que você imagina, tá? E para você que já conhece a compostagem já há algum tempo, provavelmente eu não estou falando grego, nem estou falando nenhuma novidade. Mas com certeza, dentro aqui dessas 3 aulas, vai haver alguma coisa que vai te dar um insight que você vai falar assim, caramba, cara, isso aí me ajudou. E se uma coisa que eu te disser agora, se somente uma coisa
nessas 3 aulas que eu estou te dando aqui, se só uma coisa que eu disser fizer sentido para você, eu já ganhei o meu dia. Porque o conhecimento é isso. Eu quero passar o conhecimento que eu tenho. Você vai absorver. Se for tudo mais do mesmo, não fez muito sentido. Mas se alguma coisa te fizer um clique, já valeu a pena todo esse vídeo que eu estou gravando para você aqui, tá bom? Então vamos voltar lá. Não é tão difícil, fica tranquilo. Para ficar um pouquinho mais fácil, vamos dividir tudo isso em etapas para você poder entender quais são as etapas que você precisa conhecer para ter uma compostagem bem sucedida? Vamos lá? Primeira etapa, você precisa entender as fases do processo. Segunda etapa, você precisa conhecer as características dos seus insumos e saber quais são os insumos que você vai ter disponível para poder utilizar na sua compostagem. Terceira etapa, é muito importante também que você entenda o teu espaço físico e prepare um local adequado para que você possa tanto armazenar alguns insumos quanto preparar a sua compostagem. E é importante também que você entenda qual é a periodicidade que você quer coletar aquele adubo pronto. Quarta etapa, organizar a logística que você vai fazer para levar os materiais até lá, mexer na sua compostagem, trabalhar na sua compostagem, retirar o seu adubo e colocar em algum outro lugar para armazenar. Então, assim, é muito importante que você entenda esse processo para que você evite retrabalho. Porque, na verdade, a compostagem não dá muito trabalho. Mas se você não se organizar, você vai acabar tendo trabalho desnecessário. E aí você pode acabar se frustrando ou trabalhando demais. Essa é muito importante. Número 5. Você precisa saber corrigir o curso da sua compostagem quando, por acaso, o trem sair do trilho. Quando por acaso acontecer alguma coisa que não devia ter acontecido, é importante você saber corrigir esse curso para evitar perder tempo. Número 6. Parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. É muito importante que você saiba observar, saiba analisar o seu composto e saber que ele está pronto. Ou então que pelo menos ele já pode ser utilizado e que vai terminar o processo dele no canteiro. Então assim, você tem que saber identificar o teu composto. E tem um passo 7, tá? Que ele pode ser aplicado em uma das técnicas que eu vou mostrar. O passo 7 é como ter adubo pronto toda semana. Isso para algumas pessoas é o ouro, é o santo graal da compostagem. Porque se você vai realmente começar a comercializar ela, imagina se você puder ter adubo pronto toda semana para colocar na rua e vender. Esse talvez seja um diferencial para que você não tenha escassez do teu produto lá na linha de produção na frente, para quem quer comprar, né? E eu elenquei aqui agora algumas dúvidas que a maioria das pessoas me manda, tanto está me mandando aqui nos vídeos quanto me manda nas outras redes sociais, que são as dificuldades que normalmente aparecem, que são, olha, minha compostagem está aparecendo muita larva, o que eu posso fazer para melhorar? Ou então, eu estou sentindo um cheiro que não está muito agradável, é normal ter cheiro ruim? É normal ter um cheiro forte? Outra questão é, o meu adubo não está fazendo biofertilizante, que é aquele líquido, né, que é riquíssimo em matéria orgânica, riquíssimo em nutrientes para as plantas. O que eu posso fazer para aumentar a quantidade de biofertilizante? Outra dúvida muito comum é, as minhocas estão fugindo, ou as minhocas sumiram. Eu coloquei minhocas no meu compostagem e elas sumiram. O que está acontecendo? Outra é, cara, tá aparecendo muito mofo na minha compostagem, tá nascendo até cogumelo. Isso é normal? É comum? E uma das mais clássicas é, olha, eu faço a compostagem, o meu processo está andando, só que ele está demorando 3, 4, 5, 6 meses para ficar pronto. É assim mesmo? Bom, essas são algumas dúvidas que eu estou levantando aqui para poder, talvez, instigar você do que pode acontecer na compostagem, do que você precisa ficar atento e tentar te estimular a me dizer aqui embaixo se você tem alguma dúvida diferente sobre essa, tá bom? Agora, existe uma dúvida também que está surgindo depois desse aquecimento para a semana da jornada do melhor adubo do mundo, que muita gente tem me perguntado, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto aqui nos vídeos, Vili, beleza, você está me dando várias dicas com relação à compostagem, as aulas são muito legais e eu estou aprendendo bastante. Só que existe uma solução completa para eu poder assistir e realmente saber o que fazer sem ser uma consultoria? E a verdade é que existe. Eu tenho um treinamento chamado de Melhor Adubo do Mundo, onde eu ensino passo a passo, completo, para que você possa ser autossuficiente e desenvolver a sua compostagem. E ele é muito legal e as turmas vão estar abertas em breve. Mas nesse momento agora, eu só queria que você soubesse que existe o treinamento e que mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá? É importante que você fique atento nessas 2 aulas que eu dei até agora, tá? Se você não assistiu a aula número 1, volta lá na aula número 1,
porque tem muito conteúdo de valor lá, e assiste essa aula de verdade, assiste, reassiste, pode assistir várias vezes. O bom do online é isso, está gravado. Você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser, faz as suas anotações, coleta os seus insights e já se prepara, porque amanhã vai ter mais uma aula. Vai ser a aula número 3, que vai ser a última aula da jornada do melhor adubo do mundo. Então, se você chegou nesse vídeo até aqui comigo, me faz mais uma ação. Vai aqui embaixo nos comentários e manda o teu comentário para mim. Me diz aí o que você está achando. Esse conteúdo é novidade para você? Você já faz compostagem? Quais são as suas maiores dúvidas? Manda para mim aqui embaixo no comentário para eu poder preparar um vídeo ainda melhor para amanhã, para nossa experiência aqui da nossa terceira aula, que amanhã é a última aula. Aproveita também e não deixa de compartilhar esse vídeo com pessoas que compartilham desse sentimento de sustentabilidade que a gente tem, de pessoas que gostam ou que se interessam ou que deveriam se interessar sobre compostagem. Aqui embaixo também tem 2 linkzinhos, um para o meu canal do YouTube e um para o meu Instagram. No meu Instagram eu posto conteúdo diário, pequenos conteúdos e até lives maiores falando sobre sustentabilidade. E aí eu vou de compostagem a temas de meio ambiente. Eu acho que vale muito a pena você se inscrever lá e poder trocar ideia comigo, porque eu gosto de poder conversar sobre meio ambiente e sustentabilidade. Assim como todo biólogo, eu tenho esse meu lado. Eu tenho o meu lado professor e tenho o meu lado de gostar de falar por falar. Então, vai lá embaixo, comenta aqui, entra nas minhas redes sociais e a gente se vê amanhã no terceiro vídeo e não perde. E se você perdeu o primeiro, volta lá e assiste o primeiro vídeo. Tchau, tchau, até amanhã!